Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gilson de História e hoje a gente vai trabalhar o módulo 6 da apostila de vocês. Muitas histórias teceram a Idade Média. Vamos relembrar o que é a Idade Média? A Idade Média é aquele período que vai do ano de 476 até 1453, que vai desde o início da queda do Império Romano Ocidental até a queda de Constantinopla em 1453 pelos turcos otomanos, certo? A Idade Média é quase um milênio, quase 1000 anos. O que a gente faz? A gente divide então essa história, essa Idade Média em duas partes. A gente divide a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século X ao século XV, que dá início à decadência do feudalismo, ok? Do século V ao século X, nós já estamos no trimestre passado, a gente viu o auge do feudalismo, né? A ascensão do feudalismo, como que era a vida dentro dos feudos, como que foi a formação desses feudos. Nós estudamos as invasões bárbaras, o feudalismo, o Império Bizantino e o Império Carolíngio. Tudo isso a gente estudou em Alta Idade Média. Esse trimestre a gente vai se atentar à Baixa Idade Média. Quais são as características da Baixa Idade Média? O que a gente vê dentro da Baixa Idade Média? A gente vê a retomada do comércio, a retomada das cidades, a crise do sistema feudal. A gente começa a trabalhar a questão do renascimento comercial urbano, né, e cultural. A gente trabalha as cruzadas, mas a gente vai dar início, como a gente está falando do início da Baixa Idade Média, a gente vai falar sobre as principais invenções da Idade Média. Ontem eu comentei com vocês que muitos historiadores lá atrás, renascentistas, eles chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Falavam que durante a Idade Média não teve avanço tecnológico, não teve avanço na ciência, e que esse período foi dominado pela ideologia cristã, da ideologia da Igreja Católica. Então eles consideram esse período como se fosse um período de escuridão, um período sem informação, onde a Igreja dominava o pensamento ideológico. Só que eu fiz uma ressalva onde é errado a gente falar a questão de Idade das Trevas quando a gente se refere à Idade Média. Por quê? Porque a Idade Média não foi só de escuridão. Teve muitos avanços, inovações tecnológicas feitas pelo povo daquele período. O exemplo da criação da charrua, atrelamento peitoral, a questão do sistema trienal, que vai fazer com que aumente, né, as plantações devido ao cultivo da terra. O sistema trienal é quando eles repartiam as terras em 3 partes, uma parte ficava em repouso e as outras 2 produzia. Então essas terras que ficavam em repouso, no ano seguinte ela era utilizada, então ela estava muito mais fértil. Então a gente viu que o sistema trienal é uma característica da Baixa Idade Média. Então eu conto aí para vocês aqui algumas características, né, para relembrar do quadro, para matar a saudade. Quais são as características da Baixa Idade Média? As inovações do sistema trienal, charrua, trenagem, moinho hidráulico. Falei um pouquinho ontem sobre a questão da arquitetura, né? Que durante no período da Idade Média, na Baixa Idade Média lá, nós vamos ter a questão do sistema gótico, do sistema românico, que seria 2 sistemas arquitetônicos muito legal, principalmente na questão gótica, onde eles vão ter as rosáceas lá, né, que seria aqueles vidros coloridos que vai harmonizar o ambiente. A gente vê todo o processo de evolução. A gente fala sobre a criação das universidades. As primeiras universidades surgem durante a Idade Média. Então esse é um módulo muito bacana, muito especial. Ontem já foi a primeira aula com vocês, eu expliquei um pouquinho características básicas. Falamos também um pouquinho sobre os eventos que a gente vai estudar, né? A questão da peste negra, que é uma pandemia que ocorreu lá na Idade Média, onde matou 1/3 de toda a população da Europa, e a gente fez uma comparação, né, com o momento que a gente está vivendo, com o Covid-19, com essa questão aí dessa pandemia, né, o porquê ocorre. Claro que a gente deixou distintas coisas, a gente só trabalhou a questão do processo de informação naquela época, se é da mesma forma que era hoje, como seria, né, se a gente não tivesse a propagação da internet, será que o vírus se espalharia? Então nós trabalhamos alguns pontos também da Baixa Idade Média. Então eu vou falar para vocês o seguinte, essa é uma aula somente explicativa, assim, para dar início na apostila de vocês, bem os detalhes a gente vai trabalhar durante as aulas online, ok? Então eu vou me despedir e falar
estou com muita saudade e é isso que a gente vai estar estudando, né, a partir da semana que vem, certo? A baixa idade média. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.